Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso culto online, você que acompanha este nosso momento de culto ao nosso bondoso Deus. Vamos iniciar louvando com muita alegria o nosso Senhor. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim, presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra, te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Ao meu Senhor de todo o coração. Muito bem, seja muito bem-vindo a este nosso culto online, culto que está sendo gravado, para que possamos louvar a nosso Deus, adorar ao nosso Deus. Que privilégio é nós sermos filhos de Deus, que privilégio podermos adorar como filhos deste Deus. E nós queremos com muita alegria responder ao amor de Deus por nós, adorando em espírito e em verdade, como Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Que o Espírito Santo nos ilumine para um culto agradável a Deus. Amém. Nós chamamos a todos vocês muito bem-vindos a este nosso culto. Nós estamos ainda no período de lockdown. Nós estamos gravando este culto e até o momento da gravação deste culto ainda não havia saído o novo decreto municipal nos autorizando ou nos negando o direito de realizarmos publicamente o culto. Por isso, a diretoria da congregação optou para que realizássemos este culto online e assim estamos aqui gravando este culto para que você, em sua casa, possa louvar e adorar a nosso Deus. Na última quinta-feira nós tivemos dia 10 de junho, lembramos o dia do pastor, nos alegramos com todos os pastores da nossa igreja, com todos aqueles que seguem pregando fielmente a palavra do nosso Deus, e hoje queremos inclusive na mensagem refletir sobre isto, sobre o trabalho do pastor e de cada um de nós, dentro do reino de Deus. E também neste sábado, neste final de semana, no sábado 12 de junho, nós temos o Dia dos Namorados, uma data especial marcada pelo romantismo, onde nós lembramos e somos lembrados do amor de Deus para conosco. E esse amor nós também queremos levar àqueles que estão diante de nós. Quando falamos em casal, aquele que está diante de ti é o alvo do teu amor, assim como Cristo te amou. Por isso, neste culto também queremos orar por todos os namorados, por todos os casais, por todos os namorados que ainda não casaram, dos namorados que já casaram, dos namorados que estão décadas casados, mas continuam namorados todos os dias. Então, que Deus abençoe este nosso culto, que Deus abençoe o nosso louvor. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto
invocando e adorando o único Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, a palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores. Pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Pecamos contra Deus, contra a sua palavra, pecamos contra o nosso próximo e contra nós mesmos. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos irmãos, seria terrível se este fosse o ponto final da Bíblia sobre o assunto perdão. Felizmente, a Bíblia também nos diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é nessa certeza que nós queremos orar ao nosso Deus e pedir o seu perdão. Confessemos a Deus os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus que acompanha este culto, Deus de toda a misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Tenha certeza de que os teus pecados estão todos perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora, na sequência do nosso culto, antes de convidar as crianças para virem à frente e cantarem ao nosso Deus, ouvirmos a leitura dos Salmos para este culto, Salmos 116. Deus salva da morte. Nós vivemos dias tensos de pandemia, dias de lockdown, especialmente aqui na cidade de Dourados, mas teremos um lockdown instaurado em todo ou grande parte do estado do Mato Grosso do Sul. Mais de 40 cidades estarão em regime de lockdown a partir de segunda-feira. E a nossa oração, a nossa confiança é justamente neste Deus que nos salva da morte, neste Deus que nos socorre em todos os momentos, mas especialmente nos momentos de tribulação, assim como nós estamos vivendo. E o salmista diz assim: eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem
os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servia minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Até aqui a leitura dos Salmos para esse nosso culto, e que nós possamos, assim como o salmista, também permanecer fiéis em Cristo e nesta fé, nesse Deus que nos salva da morte e de todos os perigos. Quero convidar agora as crianças que estão aqui no nosso culto, e você que está em casa também, as crianças que estão em casa, cantem conosco, façam os gestos com as crianças, né, nesse nosso culto, com a música Se Eu Fecho um Olho. Se eu fecho um olho e o outro também, não posso ver, tudo fica tão escuro. Se eu abro os olhos, eu posso ver o céu azul, as águas do rio, a chuva que cai, a flor cheia de cor, o passarinho e o meu vizinho. Tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim, tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim. Agora nós vamos acelerar um pouco. Você aí de casa é convidado a cantar conosco. Se eu fecho um olho e o outro também, não posso ver, tudo fica tão escuro. Se eu abro os olhos, eu posso ver o céu azul, as águas do rio, a chuva que cai, a flor cheia de cor, o passarinho e o meu vizinho. Tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim, tudo que o Papai do Céu fez tão lindo assim. Muito bem. Vamos só tirar o último menino aqui de cima. Que nós possamos sempre abrir os nossos olhos para ver tudo que o Papai do Céu nos faz, todas as bênçãos que Ele nos derrama, especialmente pelo perdão que nós acabamos de receber. Assim como você está em sua casa, vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante de Deus nossos corações e colocar também diante dEle nossos pedidos, agradecimentos, especialmente pedindo a sua bênção neste nosso culto. Oramos. Onipotente Deus e bondoso Pai, que pelo sacrifício de teu Filho Jesus e pela ação do Espírito Santo, nos fizeste teus filhos e herdeiros da vida eterna. Nós te louvamos de todo o coração, por todas as dádivas recebidas. Fortalece-nos para que façamos da nossa vida uma vida de culto, louvor e adoração. Ouve-nos, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Muitas são as bênçãos que recebemos de Deus e muitos são os motivos para dar graças ao nosso Deus. Por isso queremos cantar Graças Dou por esta vida, nos preparando para o momento das leituras bíblicas.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, na esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, que possamos sempre dar graças ao nosso Deus e louvar a Ele por tudo aquilo que Ele nos concede. E especialmente pela salvação. E o texto da epístola deste domingo, deste culto, deste final de semana, o terceiro domingo após Pentecostes, é o texto de Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17, que traz exatamente esse título: a salvação é para todos. Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17, onde assim está escrito: pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos, do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois já não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Até aqui a leitura da epístola, e queremos também agora acompanhar a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9,
versículos 35 a 38, onde Jesus justamente nos fala de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Evangelho de Mateus, onde assim está escrito: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos, junto com a leitura da Epístola, também meditar em nossa mensagem. E nos preparando para a mensagem, nós queremos cantar o próximo hino: Um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, num só Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, diante dos textos que nós acabamos de ouvir, da Epístola de Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17, e também Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, trago como tema da mensagem para este culto: eu e o meu pastor somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos abençoe e nos ilumine neste momento de reflexão. Amém. Certa vez, um homem estava sentado num bote no meio do rio. E esse homem, lá daquele bote seguro, viu um homem se afogando bem perto do lugar onde ele estava.
E mesmo percebendo que aquele homem estava se afogando, ele não fez nada para socorrê-lo. Ele ficou ali sentado, tranquilamente, em seu seguro barco, vendo o outro lutar contra a morte até morrer. O que nós diríamos se nós presenciássemos a atitude desse homem que estava no barco, no bote? Talvez nós iríamos pensar, isso foi uma maldade muito grande. Esse homem não tinha coração, como permitiu aquele homem morrer? Quando nós vamos para o campo espiritual, o mesmo exemplo pode ser dado. Nós vemos uma pessoa, quem sabe um amigo, o nosso grande amigo, ou o nosso vizinho, ou quem sabe até o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, algum outro familiar, o nosso colega de escola, de faculdade, o nosso colega de trabalho, se perdendo, se entregando aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, e sucumbindo nesse rio cauduloso e profundo que é o pecado. E nós temos uma atitude muito semelhante com a atitude daquele homem do bote. Nós ficamos tranquilamente sentados em nosso barco, ou seja, na nossa fé, no banco da igreja ou no sofá da nossa casa, e nada fazemos para salvá-lo. O que nós diríamos diante desta situação? O que nós diríamos sobre esta situação? Talvez alguns pensariam, isso é trabalho do pastor, ele vai dar jeito nessa pessoa. Na verdade, queridos irmãos e irmãs que acompanham este culto, todos nós somos chamados a ajudar. Nós podemos, e eu diria, nós devemos nos preocupar com a salvação do nosso próximo. Nós devemos nos preocupar com a salvação daqueles que estão à nossa volta, daqueles que Deus colocou diante de nós. E nós podemos ajudar e ajudar muito pelo nosso testemunho, quando a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras apontam para Cristo, que é a rocha, para qual é o fundamento sobre o qual nós construímos e edificamos a nossa vida. E justamente para essa pessoa que está se perdendo, para que ela encontre orientação, para que ela encontre o consolo que a palavra de Deus nos traz, é que nós somos chamados para ajudar. Nós somos chamados para ser a voz de Cristo para aquela pessoa. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, nos é dito que Jesus, vendo que as pessoas estavam aflitas e abandonadas, diz o texto bíblico de Mateus, como ovelhas sem pastor, Jesus ficou com muita pena delas. Diz lá no versículo 36, como ovelhas sem pastor estavam aquelas pessoas. E Jesus então se vira para os seus discípulos. Hoje Jesus se viraria para o pastor, para você que está em casa, para o pessoal que está aqui gravando o culto. E Jesus diria exatamente as palavras que nos são ditas no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 37, quando diz: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz qual deve ser a nossa atitude. Lá no versículo 38, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Queridos irmãos, de fato, assim como as ovelhas se perdem sem um pastor, e Jesus usa essa imagem da ovelha, a ovelha é um animal que, se não for orientado, ele facilmente se perde do rebanho. Assim como as ovelhas se perdem sem um pastor que as guie, que as oriente, assim também as pessoas ficam desorientadas sem a palavra de Deus. E aí Paulo pergunta lá em Romanos, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ouvir a palavra se não há
pregadores, se não há pastores, se não há mensageiros? Na verdade, é tão bonito, é muito fácil nós, de dentro da igreja ou de dentro da nossa casa, confessarmos a nossa fé, falarmos da nossa fé, falarmos que cremos nesse Deus triuno, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que nos criou, nesse Deus que nos salvou, nesse Deus que nos dá a fé. Mas aí nós somos lembrados e precisamos nos perguntar: quem nos ensinou a crer neste Deus? Quem nos ensinou a ter a fé que nós temos hoje? A crer nesse Deus que nós cremos hoje? Quem nos ensinou sobre a salvação da nossa alma? Quem nos ensinou a acreditar em tudo que a Bíblia nos diz? Nós, enquanto luteranos, nós temos dentro da igreja a prática, e aqueles que nasceram dentro do berço luterano sabem, aqueles que vieram para a igreja luterana e hoje são luteranos e têm dentro de casa os seus filhos, sabem de que nós temos dentro da igreja a prática e o incentivo para que os pais ensinem os seus filhos desde os primeiros meses, os primeiros anos de vida. Nós temos inclusive a Bíblia do bebê, histórias bíblicas onde a palavra de Deus é ensinada para as crianças pelos pais dentro de casa. Depois nós vamos ter na igreja a escola bíblica. E principalmente, e mais adiante, de uma forma mais densa, nós teremos a instrução de confirmandos, onde basicamente pastores atuam na instrução de confirmandos. Nós temos uma equipe muito bacana na nossa igreja de escola bíblica, mas a instrução de confirmandos cabe ao pastor. E nós temos então várias pessoas que nos ensinam sobre a palavra de Deus. E nós podemos fazer essa mesma pergunta aos nossos pais, aos nossos avós: quem foram as pessoas que te ensinaram? Quem foram as pessoas que apresentaram Deus para você, que mostraram o amor de Deus para você? E provavelmente a resposta vai ser a mesma. Eu aprendi com meus pais, depois a escola bíblica, depois com meu pastor e assim por diante. E a pergunta então se repete: como ouvirão se não há quem pregue? E agora começam a aparecer na nossa mente nomes. Eu me lembro da minha mãe, do meu pai, tios, avós. Eu me lembro dos meus pastores. Eu me lembro das pessoas que passaram pela minha vida e me instruíram na palavra de Deus, que me ensinaram a respeito da palavra de Deus. Imaginemos agora uma grande plantação. Uma plantação de milho. Nós estamos aqui na safra do milho. Uma imensa lavoura de milho, mas somente meia dúzia de trabalhadores para fazer toda a colheita. Evidentemente de que se há muita colheita, mas poucos são os trabalhadores, provavelmente muita coisa irá se perder. Muito milho irá se perder na lavoura. Dessa mesma forma também acontece no campo espiritual. Nós temos poucos missionários, nós temos poucos evangelistas, poucos diáconos, poucos pastores. Infelizmente vivemos uma época onde nós temos muitos charlatões, muitos aproveitadores da palavra, muitos milagreiros, pessoas que se tornam pastores de um dia para o outro. Esses existem aos montes, mas não é destes que Jesus está falando, porque esses muitas vezes não pregam a palavra de Deus, a palavra de salvação. E exatamente pela falta de pessoas dispostas a falar de Jesus, pela falta de pessoas dispostas a cumprir com o seu chamado, pela falta de trabalhadores na lavoura de Deus, muitos estão se perdendo. E essa dura e triste realidade deveria mexer com cada um de nós. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregarem a boa nova da salvação em todos os recantos do mundo, Jesus se referia a nós hoje.
a nossa igreja, a nossa Paróquia Cristo, aqui de Dourados, a toda a nossa igreja evangélica luterana do Brasil. E a pergunta que faço neste culto hoje, nesta semana em que nós lembramos e celebramos o Dia do Pastor, a pergunta é: você já se preocupou com isso? De que grande é a lavoura, grande é a seara, mas que poucos são os trabalhadores? Você já orou alguma vez pedindo que Deus envie mais trabalhadores? Que Deus envie mais estudantes para o nosso seminário? Esse ano tivemos um número muito baixo. 10 estudantes entraram no seminário da nossa igreja neste ano. 10 estudantes. Isso quer dizer que daqui a 6 anos, na melhor das hipóteses, nós teremos 10 novos pastores, se todos eles chegarem ao final da formação. Você já orou pedindo que Deus envie mais pessoas interessadas no trabalho de divulgação de Deus dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja? Qual tem sido a tua participação? Você, jovem, que está acompanhando esse culto, já se perguntou: será que Deus não está chamando a mim? Será que Deus não está me chamando? Você, pai, que está sentado aí assistindo o culto, quem sabe com os teus filhos ao redor, você já se perguntou: qual dos nossos filhos poderia estudar no seminário da igreja e tornar-se pastor? Você já se perguntaram como eu posso, ou como nós podemos, enquanto igreja, ajudar para que mais pessoas tenham condições de estudar no seminário e se formar pastores? Essas são algumas das outras formas pelas quais nós podemos ajudar aquela pessoa, aquele nosso familiar, aquela pessoa que nós conhecemos que está desorientada. Nós podemos ajudar aquela pessoa colaborando para a formação de mais pastores. Seja com nossa oração, seja com nossas ofertas, seja pela consagração de um filho ou de um membro da congregação para que este vá ao seminário, estude e se torne um pastor. Os pastores, então, após terem sido instruídos, guiarão e orientarão essas pessoas no conforto e na admoestação do Senhor. Esse é o papel de um pastor: levar a palavra, anunciar o amor de Deus, para que essas pessoas que estão desorientadas, perdidas, afastadas, possam ter a sua vida fundamentada na rocha que é Cristo. Talvez você possa se perguntar, e eu já me fiz essa pergunta também: por que Deus não enviou anjos para batizar? Por que Deus não enviou anjos para ensinar, para pregar a mensagem, assim como os anjos fizeram lá nas campinas de Belém, anunciando aos pastores o nascimento de Jesus? Seria muito mais fácil para os anjos, seria muito mais rápido eles alcançarem a todas as pessoas. Mas quem somos nós para questionar os propósitos de Deus? Se Ele mesmo, lá em Isaías capítulo 56, versículo 8, Deus nos diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. E Deus usa, dentro dos seus caminhos, Deus usa homens e mulheres. Deus usa os cristãos para anunciar a mensagem. Deus chama homens para serem pastores da sua igreja. Homens de todos os jeitos. Nós olhamos para os discípulos, nós vamos ver lá homens sem cultura, como era Pedro. Não tinha uma cultura. Nós temos lá Lucas, que era médico. Nós temos Mateus, o evangelista, que era um funcionário público. Ou nós temos, quem sabe, o mais corajoso de todos, Paulo. E com Paulo Deus teve um duplo trabalho, pois Deus teve que transformá-lo de perseguidor para seguidor de Cristo, para então transformá-lo num pastor, num apóstolo.
E olhando para Paulo é muito interessante nos perguntarmos, vocês já imaginaram, Paulo fez várias viagens missionárias. Vocês já imaginaram, se Paulo tivesse desistido na sua primeira viagem missionária, sabe o que aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo? Paulo foi apedrejado. Apedrejado por anunciar a mensagem de Deus. Se Paulo tivesse desistido daquela primeira viagem, da segunda, da terceira, o que teria acontecido? Será que haveria séculos mais tarde um homem chamado Martinho Lutero? O qual através da sua luta e da sua pregação do seu evangelho foi responsável pela reforma da igreja, que até hoje tem o seu nome lembrado por ter levado através da Bíblia milhares e milhares de pessoas ao conhecimento da verdadeira doutrina, a salvação pela fé. Graças a Deus. Por isso nós cantamos antes, damos graças. Graças a Deus a estas pessoas citadas. Pedro, Mateus, Lucas, Paulo, Lutero e tantos outros que você citaria neste momento, lembrando. E tantas pessoas enviadas por Deus nós temos hoje o privilégio de realizar este culto. Por todos os pastores que passaram pela nossa vida, por todos os homens chamados por Deus que anunciaram a mensagem de salvação. E graças a Deus, nós temos também na nossa igreja um seminário que forma pastores fiéis e consagrados ao serviço do reino. E Deus envia esses pastores a todos os lugares, assim como enviou este pastor que vos fala para esta querida paróquia em Dourados. Deus nos diz, a partir de Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam a graça do Evangelho. Deus, em sua sabedoria, no tempo de Isaías, disse que essas tão belas palavras de ânimo e de conforto aos pregadores da palavra. E Paulo, há quase 2000 anos atrás, repete essas mesmas palavras de Isaías. Eu pediria que também nós, que nesta semana lembramos do Dia do Pastor, possamos também dizer quão formosos e também quão valiosos são os pés dos pastores da nossa querida IELB, que continuam anunciando as boas novas de salvação, conforme Jesus pediu e enviou os seus discípulos. Queridos irmãos, lembremos da importância da pregação do Evangelho, de como Deus tem manifestado em nossas vidas através da palavra, dos sacramentos administrados pelos pastores da nossa igreja. Louvemos e agradeçamos a Deus por todas essas bênçãos, e a Ele, o único e verdadeiro Deus, sejam dados todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Lembremos do título da mensagem: Eu e o meu pastor somos chamados para ser testemunhas de Cristo. O pastor foi chamado e está aqui diante de vocês para orientá-los e anunciar a mensagem de salvação. E todos nós, membros da congregação, membros da paróquia, somos chamados enquanto cristãos para levar este amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a todos os pastores da nossa igreja para que sejam preservados fiéis em Cristo. E que Deus abençoe a cada um de nós para que também possamos viver esse chamado de ser testemunhas de Cristo ao nosso próximo. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos guarde em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos finalizar a nossa mensagem com um hino, próximo hino, todos são convidados a cantar, que quer dizer, que diz exatamente o seguinte: quero ser um servo de Cristo. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus. Que você possa ter o desejo de também ser um servo escolhido de Deus para levar a mensagem de salvação. Neste momento, nós teríamos em nosso culto o momento das ofertas. Como o culto está sendo online, também há a possibilidade de você fazer a sua oferta online, pelo número do Pix que está aparecendo aí na transmissão, ou também
transferência de depósitos bancários. Qualquer dúvida, pode entrar comigo, em contato comigo, o pastor Rudinei, ou também com membros da diretoria para que possam ter as informações necessárias para que você possa também fazer a sua oferta ao reino de Deus. Cantamos então, quero ser um servo de Cristo. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo de vida exemplar, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Muito bem, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos faça servos fiéis para que possamos anunciar a mensagem do amor e especialmente mantenha este servo fiel que vos fala também para que possamos continuar com muita alegria levando o amor de Cristo às pessoas. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as felicitações, a todas as ligações, mensagens de carinho que recebi pela passagem do Dia do Pastor, o presente também que recebi da paróquia e demais pessoas que também nos presentearam pela passagem do Dia do Pastor. A nossa gratidão, a alegria também de poder viver este momento com cada um de vocês e dizer do privilégio que sinto de ser aqui pastor e de poder levar a boa nova da salvação a todos vocês. Nós queremos agora orar ao nosso Deus e agradecer a Ele pelos aniversariantes da semana. No dia 8 de junho, a nossa irmã Janete Duarte. No dia 12, Aparecido Santana. E também no dia 12, a Gabriele Killian, lá de Carapó. No dia 13, o seu Laelcio Esperoto. E também no dia 13, o Vitor Fiedler. São os aniversariantes da semana. Queremos louvar a nosso Deus pela vida deles e desejar a cada um deles as mais ricas bênçãos de Deus. E também louvar a Deus pelo aniversário de casamento do Newton e da Janete Duarte, que no dia 9 completava aniversário de casamento. Então, parabéns também, Newton e Janete, pela passagem do aniversário de casamento. E junto com eles, também queremos orar por todos os namorados, todos os casais, lembrando aí do Dia dos Namorados, do dia 12 de junho, que Deus abençoe em fidelidade a cada um e em cumplicidade no amor que temos em Cristo Jesus. Também queremos colocar em oração
alguns irmãos que solicitaram oração, que nos pediram para serem incluídos em oração. Nós temos o senhor Paulo Cortez, amigo do nosso irmão Frederico, pedimos pela sua saúde. Também pela pequena Amália, a sobrinha da nossa irmã Naila, que Deus possa abençoar também a pequena Amália. Também pedimos pela saúde dos nossos irmãos Álvaro e Cláudia Hesse. Eles foram diagnosticados com Covid, estão passando um momento de tribulação na sua saúde. Pedimos que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, assista esses nossos irmãos e cuide deles neste momento, assim como demais pessoas. Nós temos muitas pessoas, muitos conhecidos, amigos, que têm enfrentado o Covid. Então que Deus abençoe também a cada um desses e que Deus possa nos permitir dia após dia aumentar o número daqueles que são vacinados e assim essa pandemia possa cessar, se assim for o desejo do nosso Deus. Também queremos orar pelo senhor Darlan Hinterholz. Ele é o pai da nossa irmã Daiane. Ele passou alguns dias muito complicados nessa semana na CTI, mas recebeu alta para o quarto, tem apresentado melhoras, ainda hospitalizado, mas louvamos a Deus pelos cuidados e continuamos pedindo em oração pela vida deste seu filho. Oramos ao nosso Deus e pedimos a Ele aquilo que aqui citamos e também os nossos agradecimentos. Bondoso Deus, misericordioso Pai Celestial, graças e louvor te rendemos por este momento de culto que a Ti estamos aqui apresentando, como forma de louvor e gratidão. Por tudo aquilo, ó Senhor, que Tu nos deste, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, pelo Teu perdão que recebemos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos permitir, mesmo nessa situação tão difícil que vivemos, de lockdown, de afastamento, não podendo estar reunidos em Tua casa, mas ainda assim podemos, de forma online, nos encontrarmos e prestarmos culto a Ti. Obrigado, Senhor, por este momento de culto, de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida e de bênçãos. Pela vida da Janete Duarte, do seu Aparecido Santana, da Gabriele Killian, do seu Laelcio Esperoto e também do Vitor Fiedler. Assiste-os, ó Pai, com Tua bondade e Teu amor, cuida de cada um deles e sempre a cada dia renova as esperanças e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Também abençoe, ó Deus, ao casal Nilton e Janete Duarte, que celebraram no último dia 9 mais um ano de bênçãos no seu casamento. Derrama as Tuas bênçãos sobre este casal, sobre a sua família, para que possam viver cada dia sempre em amor e em cumplicidade. Também lembramos aqui de todos os casais, todos aqueles que estão namorando, de todos aqueles que estão vivendo o seu noivado e todos aqueles que estão casados. Todos os casais, ó Pai, nesse dia dos namorados, lembramos para que Tu possas abençoá-los com Tua paz, o Teu amor e renovar diariamente a certeza dos Teus cuidados da vida de cada um deles. Mantenha-os sempre em fidelidade, em amor, um para com o outro, e que possam viver sempre de acordo com Tua vontade, sendo assim testemunhas para as pessoas que à sua volta estão. Também, bondoso Pai, lembramos aqui pela passagem do Dia do Pastor e Te louvamos por todos os pastores que fizeram parte de nossa vida, por todos aqueles que nos instruíram na palavra, nos caminhos do Senhor. E especialmente também, ó Pai, queremos colocar em oração o nosso pastor Rudinei e a sua família, que segue o trabalho de anunciar a Tua mensagem junto à Paróquia Cristo, aqui de Dourados, a Congregação Cristo, a congregação aqui de Dourados, a Congregação de Maracaju e também a Congregação de Carapó. Continua abençoando o trabalho pastoral, a toda a congregação, para que possamos sempre em fidelidade e amor continuar anunciando a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Também, querido Deus e Pai, em Tuas mãos entregamos aqueles que padecem em sua saúde, aqueles que estão passando por dificuldades. Pedimos pela saúde e pela vida do seu Paulo Cortez, pela saúde da Amália, pelo senhor Darlan Hinterholz, que está hospitalizado, e também pelos nossos irmãos Álvaro e Cláudia Hesse, que estão passando momentos difíceis por conta do Covid. Cuida desses, ó Pai, enfermos, restabeleça-lhes, Senhor, a sua saúde, se assim for do Teu querer. E também pedimos por todos aqueles que estão enfrentando a pandemia. Vivemos em nossa cidade, em nossa região, dias críticos de lockdown,
muitas pessoas sendo acometidas deste vírus, infelizmente muitos falecimentos e muitas pessoas, muitas famílias chorando a morte de seus entes queridos. Cuida, ó Pai, para que possamos viver sempre com cuidado uns para com os outros. Proteja-nos de todos os perigos, de todos os males, especialmente deste vírus, e também orienta as nossas autoridades na tomada de decisões para que tudo seja feito para a proteção das pessoas, que assim possamos viver com dignidade e dia após dia, com o avanço das vacinas também ter diminuído o número de casos e podermos voltar à normalidade de vida. Guarde a cada um de nós e preserva-nos sempre na fé no Salvador Jesus. Isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido você que está em casa também para que junto comigo oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final deste nosso culto online. O culto foi gravado, mas que você, dentro da tua disponibilidade, junto com sua família, pôde realizar e louvar ao nosso Deus. Nós queremos convidar a todos para o culto do próximo final de semana, culto online. Nós ainda não sabemos do decreto se irá nos permitir ter cultos presenciais ou não, e durante a semana a diretoria da congregação irá se reunir para avaliar a situação, e se entendermos que for seguro, for viável a realização do culto com a possibilidade do decreto nos permitir, iremos realizar o culto presencial e online. Se entendermos que ainda não é o momento, ou o decreto não nos permitir, continuaremos na prática do culto online. Mas independente de termos o culto presencial, o culto online permanecerá. O culto será transmitido, então todos vocês poderão, mesmo não estando na casa de Deus, acompanhar a palavra do nosso Deus. Ok? Nós vamos cantar o último hino, que tem como título Sorriso. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de lockdown, de tantas tensões e incertezas, certamente o que mais queremos é poder sorrir. É um hino que talvez seja desconhecido de muitos de vocês, mas é de uma melodia fácil, você pode cantar e que nós possamos sorrir na certeza dos cuidados e do amor do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe e guarde a cada um de nós. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém. Sorriso é sol que ilumina, sorriso afugenta o chorão. Sorriso resolve o problema, sorriso é doce canção. É filho do céu bendito e veio conosco morar. Nas almas generosas quer sempre habitar. Sorriso é remédio precioso dos males da contradição. Sorriso dá bom apetite, aviva a respiração. Sorriso é penicilina, melhor que injeção. Sorriso acalma os nervos na hora da aflição.
Sorriso é chuva na seca, sorriso é açúcar no fel. Sorriso é sol pós a chuva, nas amarguras o mel. Sorriso é juventude, formosa e varonil. Sorriso é semelhante ao céu do meu Brasil.